Então, meu caro telespecto ouvinte, o que conta mais na hora de você adquirir sua edição? Uma boa história, uma bela arte ou várias invencionices gráficas, firulas visuais? Bem, pessoal, aqui no Perdi Geek, nossa resenhando história de todas as semanas, falaremos de um lançamento em terras tupiniquins, que até tem sua qualidade, mas eu garanto para vocês que não é para todo mundo não, tá bom? Falaremos de quê? De Drome, por Jesse Lonergan. Bora lá! E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma semana, mais resenha para vocês, né? No caso, essa vai ser o scan e quarta-feira será um material nacional, beleza? Mas aí vai ser uma edição física. Pode ficar tranquilos, tá bom? Para você aí que não gosta muito de scan, para não ficar de muito ciricutico na minha orelha, pode ficar sossegado, tá? No caso aqui, ainda tive que me desdobrar um pouquinho, ler em inglês, porque não existem traduções de fãs. Mas já adianto para vocês, como tem poucos diálogos, por isso até que eu brinquei na introdução, vocês conseguem meter até o Google Tradutor se vocês quiserem e ler de forma mais desenrolada, tá bom? Até é bom que vocês treinam o idioma para você que é meio na canelada, meio cascudo no aprendizado, tá bom? Vou estar falando um pouco para vocês aqui da edição, do pouco que eu sei e do que eu pesquisei por aí, tá bom? No caso, comparando de forma ali na olhada, alguns vídeos no mercado americano, a edição brasileira do Drome será apenas em capa dura, enquanto que a original da First Second com a 2030, não sei das quantas, né? A Rua 23, falar mais fácil, Street, né? A 23 Street, falar assim, uma parceria lá que era capa dura com sobrecapa. A nossa será apenas capa dura, tá bom? Eu acho que vai ser formato americano, recheio deve ser offset, né? Ou preferencialmente couché, né? O pessoal tem mais essas manias de botar quadrinho mais moderno, principalmente americano em couché. Vai estar passando a capa junto da ficha, talvez alguma coisa eu vou estar esquecendo. E o autor, como eu disse, é o Jesse Lonergan. Se você pesquisar no guia, vai aparecer aqueles quadrinhos nada a ver do Star Wars, alguma coisa da High Republic, né? A Alta República. E ele tem muito material independente, algumas colaborações e tal, mas eu separei coisas que só tem ele, tá bom? Obras como Edra, Planet Paradise e Faster, são coisas que apenas ele fez, né? Roteirizou, ilustrou, etc. Ele tem parceria com outros caras aí, mas vamos focar no trabalho autoral do cara, porque justamente o próprio Drome é só ele fazendo. Como dito anteriormente, pessoal, essa obra possui poucos diálogos, porque ela se pauta muito na narrativa da imagem e no quadro a quadro do movimento. Então você vai ter que prestar atenção e, dependendo, se desdobrar um pouquinho. No caso, mais de focar, ver detalhes, como a página está disposta, tá bom? Mas é uma coisa tranquila, mas não vai ter que ficar pegando porra de telefone e tal, tá? Foca na leitura que, dependendo, vocês vão tirar um caldo legal. É um sentimento agridoce que eu terminei, tá? Já adianto pra vocês, mas vamos tentar destrinchar, desenrolar essa história, tá bom? Vamos lá. No início de tudo, nós temos dois deuses. Eu vou estar falando um pouco mais desse personagem pra frente. Eu tô só citando, botando o pé na água, beleza? Vamos traduzir aqui, né? No caso, no meu inglês, nice to meet you, how are you? No caso aqui seria o deus da forma e a deusa do tempo. Eles estão trocando uma ideia ali, e aí quando eles começam, digamos, mais uma rodada de testes, então eles vão botar pra rodar uma nova geração, digamos assim, de humanidade. Apesar de que um personagem tem a cor azul, o outro não sei o que, aparentemente, pesquisando por aí, é um paralelo com a criação do mundo. Talvez algo relativo até a Adão e Eva e tal, né? E aí no caso vai começar, põe uma sementinha, nasce um cara meio amarelado, né? Vou estar falando um pouco dele depois também. E era pra estar nascendo um cara meio azulado. Só que aí, na ânsia, né, de desde a gênese desse personagem, ele já tem essa afobação, esse instinto belicoso, essa pirraceira com os outros, de não meio que saber conviver com o diferente. Eu vou estar tentando falar um pouco mais, tá? E aí ele pega a pedra e paf na cabeça do azulado. Passando o sujeito, ele volta pra dentro do buraco. Pode ser, quem sabe, um paralelo a Caim e Abel. Eu vou estar disparando várias coisas aqui para vocês, de piscadelas e coisas do que eu acho que seja, tá bom? Porque de certa forma essa obra deve ser bastante interpretativa. Que por um lado é legal que você pode jogar pro alto aí o que quer que seja, né? Eu vou acabar fazendo aqui igual aqueles canais que acham que tudo é hipercrítico, ou tudo é fascismo e tudo não sei o que, né? Mas infelizmente aí, inclusive eu peço a ajuda sua, caro telespectador ouvinte aí novamente, para que me dê uma luz sobre certos aspectos. Eu vou estar julgando aqui, se tiver errado você me corrija, se eu tiver faltando algum aspecto você adicione, tá? Vamos tentar fazer disso aqui um vídeo colaborativo, uma resenha colaborativa. E aí as coisas parecem um tanto quanto empacadas, as coisas não evoluem ao contento, né? A contento das divindades. E aí até a própria Deus do Tempo fala, né? Então vamos botar um pouco de tempo nesse negócio. E aí, digamos, as coisas vão progredir. Para quem sabe, as coisas ficarem mais emocionantes ao bel prazer deles, na verdade.
E aí o negócio estoura que estoura de uma vez. Aí é legal a cena que surge bicho, surge mais coisas. O próprio personagem amarelão, ele já fica com um tapa-olho, então já tem vários anos aí de estrada, de conflito e tal. E aí, digamos que de certa forma isso vai sair um tanto quanto do controle, digamos assim, porque o próprio personagem, ele vai começar a entrar no quebra-pau com várias nações, ele vai começar a tentar dominar todo mundo. E aí você tenta tirar uma base de que seria uma alusão do homem no sentido humanidade de guerras em si, ou aquele personagem específico, ele está retratando todo mundo, ou ele é um retrato de um tipo específico de ser humano, de um tipo específico de homem, né? Que é aquele que quer dominar, aquele que quer subjugar, aquele que quer até mesmo judiar do seu adversário, oponente, a pessoa diferente, né? Pessoa do convívio normal. Aí a situação acaba saindo do rumo de novo, né? Porque aí é engraçado, porque você não sabe se é pelo divertimento ou se é um teste genuíno, os caras estão ali meio que na inocência, o que de certa forma talvez seja até um tanto quanto refletido, né, uma referência, digamos assim, no lance dos mitos gregos, que são deuses com vários defeitos, digamos assim. Eu posso estar falando uma borracha danada aqui, vocês me perdoem, tá? Mas são deuses falhos, com vários critérios assim que você pensa e fala, pô, o Zé aqui da esquina é igual, né? Até que muitos dos mitos gregos e dependendo até romanos, é que eu particularmente sempre lembro dos gregos a mais, né, em maior quantidade. E aí, a deus do tempo, em comum acordo com o deus das formas, fala, olha, a gente vai ter que botar alguém pra frear esse cara, da única forma que ele provavelmente entende, pela força, pela pressão braba. E eles jogam, e até legal assim, os movimentos e tal. Eu vou estar deixando a parte da arte mais para comentar pro final, tá? E aí todo o grid de pares é legal, que ela vai puxando e tal. E resumindo, eles invocam a Azul, uma moça muito fortona, bonita, grandona, muito corpulenta, mas também muito forte. Ela responde e não responde necessariamente aos deuses. Ela é feita, ela é gerada, né? A gênese dela ali é como uma forma de contrapeso para tentar refrear esse instinto dominador de destruição, até em massa de certa forma, do amarelinho, vamos falar assim. E aí nisso que ela vai surgir, ela já enfrenta o amarelinho, vamos falar assim, né? O homem lá dominador, metido a marcha, etc. Já chega ali, dá umas 3 quebra-pau, já ganha, tranquilo, fácil demais. Até de certa forma porque ela acabou de ser gerada, então ela não tá cansada, ela tá disposta, ela tem poderes dependendo a mais, então ela consegue ali refrear toda essa, digamos, essa ânsia, essa gana do cara, né? E aí vai e tal, pega até no ombro dele assim, faz uma força e fala, ajoelha. Ele fica fazendo força para ela, ajoelha. Aí todo mundo vai e ajoelha, e ela começa a mandar, né? E aí eu vou estar parando aqui, porque apesar da história ter praticamente aí umas 300 e tantas páginas, ela é de leitura tranquila, tá? E aí eu vou deixar as indagações que nem eu sempre faço aqui, né? Conseguirá as coisas agora, digamos, graças ao Ju ali, ao comando da Azul, as coisas continuarão, né? Seguirão agora de forma mais tranquila. O amarelinho vai aceitar ser regido, dominado por uma mulher. Ai, meu Deus do céu, né? Isso tudo como que vai urdir, né? Como as coisas vão girar, como a roda vai girar, como a história vai passar. Vou deixar para você e vou tentar agora destrinchar mais alguns aspectos do roteiro, beleza? Apesar do tamanhão, como eu disse, rapaziada, é uma obra muito tranquila de se ler. O quadro a quadro é bacana, você tem que prestar atenção nos detalhes, mas não é um negócio que vai doer sua cabeça, né? Apesar de que nem o povo brincando, eu gosto de ler as figurinhas, nesse caso também conta bastante. Assim como também, de certa forma, o Oceano de Amor. Mas no caso ali é mais uma narrativa no sentido de quadro a quadro para fluir a história. O Drome não. Ele quer fazer macacadas, ele quer fazer ângulos diferenciados, quesitos de ação do movimento da espada de não sei quem, como o personagem corre assado. E é legal, assim, é bacana, é divertido você acompanhar todo o andamento, como o Jess Lonergan fez esse negócio. E falando bem honestamente para vocês, o roteiro em si não é intrincado. Tem conceitos aí que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, o que eu acho que pode ser pelo menos. E aí neste sentido, a história ela não é grandes coisas no sentido de uma puta trama, cheia de reviravoltas, uma trama política, porque que não falei, tem azul, tem um amarelinho, tem não sei quem, né? E no caso eu acho que o brilho, o caldo maior dela, para além da arte, todas as macacadas que eu falei que vocês vão ver depois na arte também, que são legais, eu não tô falando que não, tá? Mas eu acho que dá para falar assim mais de bate-pronto, de maneira mais tranquila, é o que? Arquétipos, ideias, coisas referenciais,
E aí, se você, que nem eu brinco, se você tem amigos, uma roda de conversa, grupo de leitura, qualquer merda que seja aí, né, na sua vida, porque eu sou metido a antissocial, quase não vejo muita gente sobre isso, exceto sobre grupos online, etc. Neste caso, eu vou estar destrinchando aqui com vocês conceitos que vocês provavelmente vão poder usar também em bate-papos, quem sabe falando aí com a cremosa, ou a rapaziada no boteco. Pois então, pessoal, agora eu vou olhar bastante pra cá, porque eu tive que anotar muitos conceitos. Eu vou bater no olho e tentando destrinchar, beleza? São 5 capítulos, se não me engano, eu vou estar falando pra vocês, porque cada um é mais ou menos focado num personagem, exceto por um que é justamente o amarelinho do começo, porque o amarelo que é usado no capítulo é um outro ser posterior. Eu vou chamar ele de amarelão, beleza? Vamos lá. O primeiro capítulo é justamente sobre a Azul, né? Eu não vou falar a ou porque são seres que remetem, né? O gênero, o sexo, cada um fala de uma forma, né? Ai, meu Deus do céu. No caso, a Azul, ela é uma moça de robustas proporções, muito forte. Eu posso estar viajando, mas eu lembrei muito das mulheres fortonas do Love and Rockets, principalmente da vertente ali do Jaime, né? Que é das loucas. Porque tem, por exemplo, aquele Wah Nelly, que é focado na mulherada da luta livre. Eu bati o olho e falei, porra, velho, igualzinho, mano. Só que eu não sei se é proposital, se é justamente o biótipo, né, o arquétipo da mulher fortuna porradeira, no caso, não bombadona, que é o que o povo anti-lacração reclama hoje em dia, é de uma beleza mais feminina, é aquela parruda natural, sabe, vamos falar assim. No caso, ela responde aos deuses de certa forma, principalmente a deusa do tempo, talvez por conta desse vínculo mulher-mulher, vamos falar assim, né? E ali ela é posta como uma espécie de freio, né, de contrapeso à inescrupulosidade, eu gastando português com vocês, do amarelinho, tá bom? E aí no caso, o que seriam as possíveis referências? O que ela simboliza, ou a questão de arquétipo, qualquer palavra que você queira usar aí, tá? A força da mulher, o empoderamento, né, apesar de ser um termo tão desgastado e tão chatinho hoje em dia, ela é uma personagem que ao mesmo tempo que ela é feminina, ela não deixa de ter uma força, uma presença, talvez muito por conta ali da roubada, né, que ela tem ali o favorecimento dos deuses, provavelmente a deusa do tempo, mas ainda assim ela consegue ser justa, ela consegue ser correta e muito feminina, né, tanto que tem uma cena mais pra frente, quando eu vou falar um pouco pra vocês, que ela vai topar com um outro personagem. Além disso, eu acho que pode ser, quem sabe, uma alusão à mãe natureza, porque ela surge das águas, então ela meio que também é uma força da natureza, de certa forma. Eu tô brisando aqui e tal, mas, como eu disse, se eu tiver errado, corrija, se eu tiver certo alguma coisa, vocês complementem, não tem problema. O segundo capítulo agora, pessoal, é sobre o vermelho, tá bom? Vou estar lendo aqui de novo. É um homem robusto de aspecto selvagem e descuidado. Apesar de também criado pelos deuses, porque ele faz parte ali de todo um esquema do macrocosmo, vamos dizer assim, né? Literalmente macrocosmo, não só a questão do cenário maior, né? Do termo em si do português, vamos dizer assim. Ele não responde diretamente aos deuses. Ele foi criado, mas não está ali a serviço deles propriamente, né? E as possíveis referências dele seria o quê? A inocência do homem, algo em um aspecto primitivo. Vou estar falando o termo correto aqui na filosofia, eu tive que pesquisar porque eu não lembrava, tá? Que seria a relação homem-natureza, tá bom? Até dependendo semelhante até o Hulk daquela fase mais inocente, mais bobinha da cabeça, vamos dizer assim, tá bom? Tanto é que quando ele se relaciona com a Azul, ele se domestica, porque ali vai acontecer um momento até legal, assim, de perseguição, é diferente, é um negócio legal, né? Que a Azul seria talvez a parcimônia, a sociedade, a civilidade, o vermelho, ele é o conceito, agora eu vou estar falando do bom selvagem, do Jean-Jacques Rousseau, né? Que se não me engano, ele é o homem que é mais conectado com a natureza, é por isso que é o termo do bom selvagem, e aí dependendo a civilidade, né, a sociedade moderna, digamos assim, né, não sei qual seria o termo correto aplicado à época do Rousseau, mas é justamente a sociedade que acabou cagando ali na toda a evolução da mentalidade do homem. E aí então a gente tem a azul, seria esse lance da modernidade ou civilidade, e o vermelho seria o lance do bom selvagem. E por que isso? Não só a questão, né, que quando ele chega lá, ele vai ser domesticado, digamos assim, fazem a barba dele, ele arruma o cabelinho dele, ele até fica meio desconfortável, tipo, pô, não me sinto normal, não me sinto bem, porque ele corria peladão, tipo Tarzan, dependendo, na mata, isso quando ele foi gerado. Tem uma cena de um passarinho no começo da parte dele, mais pra frente, quando ele já tá na cidade, acontece até certos combates e tal, esse passarinho, ou um parecido com ele pelo menos, reaparece. E quando ele chega assim pra pôr a mão, porque quando ele tava solto na natureza, na esborna, vou falar assim,
o passarinho deitava na testa dele, aconteciam várias coisas, e é aquele negócio bonito do homem e natureza. E aí quando ele está, digamos, domesticado, domado pela Azul, pela questão da comunidade, da civilidade, ele vai chegar perto do passarinho, o passarinho dá uma olhada assim, dá uma estranhada, talvez pela questão de estranhar a própria aparência, né, que o passarinho talvez não lembre, pelo menos aquele em específico, mas é meio que talvez esse espelho, né, esse lance do reflexo do você não é o homem, né, você não é mais o bom selvagem que eu já conheci antes, que eu conheci algum dia. O passarinho dá uma estranhadinha assim, não fala nem nada, mas ele dá uma olhadinha e espanta. E aí o vermelho fica triste assim, fica jururu, né, que a gente fala aqui na região. E eu tive que pesquisar justamente, mas você lendo, você vê que realmente ele é o contraponto do lance da vida mais natural, daquele lance do homem em contato com a mãe natureza. No capítulo 3, pessoal, nós vamos falar do amarelão, ou amarelona. Eu não sei exatamente, mas é um bicho de fogo, tá? No caso, gigantesco. Lembra, eu não vou falar o nome de cabeça, mas lembra tipo aqueles vilões do Thor, o Magog, eu não lembro o nome exatamente, né? Até lembra bastante. Ele tem envolvido com o Ragnarok, né, se não me engano também. E aí, este personagem, eu não sei qual que seria o gênero ou sexo dele, porque ele bota uns ovos e tal, por isso que eu tô pressupondo que seja uma mulher, né? Talvez tipo uma galinha, vamos falar assim. Só que aí neste caso é um ser flamejante gigantesco que se torna um grande empecilho para o casal azul e vermelho, né? Só que ele é invocado propositalmente pelos deuses, talvez ali num ciclo, né? Talvez igual Ragnarok, como eu falei, né, neste caso, pode ser de forma de um teste para ver como eles estão agindo, tocando a humanidade, como é que está sendo, né, que seria essa união do selvagem com o civilizado. Eles conseguem, depois de muita porradaria, muito cacete, assim, voador, é bem legal o momento quando eles vencem o ser flamejante, né, a amarelona, o amarelão, e aí, digamos assim, a referência deles, pelo menos do que eu acho que seja, porque eu não consegui, talvez esse lance da renovação, se você for entender como se a função do amarelão ou amarelona fosse renovar a humanidade já, né, uma espécie de morticínio generalizado para surgir uma nova vida, ou pelo menos dos sobreviventes surgir uma nova ideia, um novo tipo de sociedade, digamos assim, né, mas nivelando por baixo eu creio que seja simplesmente deslates naturais, porque tem até a cena que no caso ela põe tudo que ela põe a mão, né, tudo que ele toca ou ela toca, vira, pega fogo e tal e coisas assim, tanto que sobra, eu não lembro se é um rapazinho ou se é uma mocinha, que ele se refugia, né, fica dentro, amocadinho dentro de um poço, no fundo de um poço, e aí com muito custo ele chega lá na vila, naquele reino da azul e do vermelho, e acaba pedindo ajuda, olha, aconteceu assim, aconteceu assado, por favor nos ajude e tal, que aí é o que eu tô falando, é por conta do chamado, né, do pedido de socorro desesperado, que eles vão ir atrás do amarelão, ou amarelona, como eu disse. No capítulo 4 nós temos o Deus da Forma, né, o Deus das Formas, vamos dizer assim, né? Ele lembrou um pouco o Aldebaran de Touro, porque ele é grandão, forte, ele tem um capacetão de chifre assim, né, no caso. E o caso da cara dele é legal, porque como é no branco, é como se fosse aqueles desenhos do Cavaleiro da Lua da Marvel, né? Aproveita o branco para usar junto do grid de páginas e tal. Enquanto que a Deusa do Tempo, ela é toda branca e também tem uns recortes diferenciados na diagramação. Tá? É legal. A parte artística eu não vou falar que é chato, porque é bem legal você ver como o Lonergan, ele imaginou, como ele estruturou tudo, tá? Eu acho que o Deus da Forma, pessoal, né, falando aqui pra vocês, o jeito dele propriamente, ele é um ser todo black, né, ele é todo negro, só que ele é composto de constelações, ele é todo cheio de estrelinhas por dentro. Lembrou, acho que a eternidade da Marvel, né, essas entidades ultra poderosas que tem, né, bem bacana mesmo. Ele tem um aspecto masculino, é como se fosse o Deus homem, e aí você pode botar a divindade masculina, divindade feminina, né. Tem um pouco da bruxaria, desses negócios, o Wicca também, que envolve um lance assim, né, da deusa mulher, uns bagulho assim, mas essa parte eu já não entendo muito. E ele é, digamos, constituído de uma grande fúria. Só que não é uma fúria pela fúria, parece meio uma crítica social foda, justamente fazendo paralelo ao amarelinho, que tem certos momentos que eu não vou falar exatamente em muitos detalhes, porque eu não sei nem o tamanho desse vídeo, mas tem uma hora que ele dá umas pirraçadas, quer cagar no pau, quer fazer uma certa vingança, ou um certo justiçamento, um revanchismo meio covarde a todo custo, tanto que a Deus do Tempo fala, não, você perdeu, não avacaia não, vamos ser justos. Possíveis referências, pessoal, além de ter o poder de formar qualquer coisa ali, né, no caso a Deus do Tempo dá mais o lance da progressão ao longo das eras, né, dos éons, que seria a palavra bonita também. No caso do Deus da Forma, ele dá forma a qualquer coisa, né, pelo amor de Deus, mas também ele faça uma certa alusão em si, mas também uma espécie de complemento ao amarelinho, né, o pititico lá do começo da história, que seria o lance da natureza belicosa do homem, né, que é o que eu falei, em momentos de pirraça e fúria desmedida, por motivo de foda-se, eu quero, eu tenho poder, ai 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 meu Deus. E por último aí, se não me engano, nós temos a Deusa do Tempo, né,
é um ser alvo, né? Pra você que não conhece a palavra alvo, não é só alvo de mirar, tá? É alvo de branco, de esbranquiçado, né? É alvo como a neve, por exemplo, é um termo assim que se usa bastante. É um ser de aspecto feminino, brancona de tudo. O design dela é bem legal, tá? Azul, um trem parecendo um moicanão assim. E no caso ela se foca mais no progredir das eras na regência da humanidade. Ela não é pouca bosta. Só que diferente de pôr a mão na massa e tal, né? Do que ela faz mais de propriamente serviço, valendo, né? Ela invoca a Azul e joga a sementinha do tempo. Do que eu lembro mais é isso, tá? E o que seria uma possível referência? Enquanto que dependendo do deus da forma, o lance da natureza belicosa, tal do patriarcado, fantasma patriarcado, né? Talvez no caso a deusa do tempo seria o matriarcado, né? Ela representa dependendo do aspecto de mãe. E aí eu pus até entre parênteses aqui, né? No sentido mais amoroso e compreensível da palavra. Porque ela faz o contraponto ao deus das formas, que seria essa pirraça masculina, e dependendo alguma coisa assim, né? Eu não tô querendo dar uma desconstruída aqui não, gente. Mas tem certas coisas que acho que qualquer um que bater o olho vai saber. Seja pela vivência normal ou por qualquer porra de notícia, tá? Não vou fazer o Hélio, fazer a Arminha, não é questão. Acho que isso aí é comum a todos. Não vou encher a porra do meu saco, tá? Ela faz contrapontos, ela faz comentários, né? Tem até certos momentos, principalmente no final, que acontece um lance envolvendo um chicote, e é legal porque tem o cavalo que rege o dia e o boi que rege a noite, vamos falar assim. Esse eu não consegui pegar muita referência, vocês me perdoem, tá? E aí o cavalo ele é branco por conta da mulher e o boi é o que puxa a noite por conta do deus das formas. E é legal. E aí no caso até por conta dessa grosseria de não sei o que, né? O caso o boi ele é tocado no chicotão do Beto Carreiro, pá, do Indiana Jones, enquanto que a deusa do tempo monta no cavalo, né? O cavalão, entre aspas, de fogo, que nem aquele desenho antigo. E aí passa os éons, como eu brinquei, né? Passam-se dias, anos, milênios e por aí vai. Temos também, como eu disse, que eu brinquei carinhosamente, de amarelinho, né? Ele não tem um nome o capítulo dele, mas eu acho pertinente falar dele, por conta que ele faz contraponto com a azul, ele pirraceia com o vermelho, entre outras coisas que eu não vou estar falando, que tem um entorno envolvendo até o deus das formas, por conta justamente que ele meio que se vê um no outro, ele fala, você é dos meus, você é pirracento, você é pau no cu, etc, tá? No caso é um sujeito mesquinho, possessivo e dominador, tá? Ele é o equivalente ao ser humano comum nesse jogo cósmico todo, porque ele não é ultra master blaster poderoso que nem a azul, não é porra louca meio selvagezão que nem o vermelho, e também não tem poderes escalafobéticos que nem o amarelão, que é o bicho de fogo, tá? Possíveis referências a ele, tá? Eu gostaria de citar mais especificamente as ações dele na história, porque da mesma forma pode ser ele enquanto um retrato de uma pessoa, um tipo de gente específica, execrável e desgraçada, pode quem sabe ser também, né, se você quiser expandir e ser mais desgracento das ideias, quiser falar, ser mais fatalista, etc, pode falar que é a humanidade inteira, mas eu acharia isso extremamente injusto, tá? Como eu disse, eu tenho que olhar para referenciar, porque é muita coisa, tá, gente? Tem momentos ali na história, principalmente depois que ele perde pra Azulona, né, pra grandona, bonitona, ele começa a meio que se deitar com outras moças que têm características específicas. Logo após ele perder, que vai ter uma festa, a Azul, por exemplo, ela fica triste que ela não tem ninguém para chamar de dela, né? Uma tampinha da panela, um chinelinho velho pro pé dela. Ele vai, né, o próprio amarelinho tenta dar em cima dela, fala, olha e tal, qualquer coisa, ela vai e fala, não, meu filho, não, eu sou muito areia pro seu caminhão, mas de uma forma educada, até carinhosa assim e tal, só que justamente por ele já ter tomado um pau federal, ter perdido pra ela, isso fere muito o ego dele, e já dependendo por certos aspectos que ele tá representando, ele fica muito puto, e ele olha pra uma festa, e ele vê uma moça com asas muito bonitas, e aí acaba, né, que ele vai chamar ali o negócio no fight, no rally rola, e aí mais pra frente vai mostrar que, por exemplo, ele tira as asas dela. E aí você pode interpretar, né, numa visão mais moderna, se você quiser, na pior vertente do Red Pill, que é o cara que, a mulher não presta e não sei o que, né, muito provavelmente tomou um pé na bunda ou teve algum tipo de desilusão. Isso é um tipo específico de gente, novamente, tá? Porque tem gente que já me mostrou que certos aspectos do Red Pill, por exemplo, é tipo o cara não dá mole pra qualquer coisa, ficar esperto. Então tem os que são, digamos, o extremo na pior maneira, e os que tentam pelo menos fazer o meio termo. E aí fica novamente a seu gosto. Dos que eu lembro, talvez tenham mais, tá? Ele tira as asas da primeira moça, depois mais pra frente tem uma moça com um chifre de cervo bonito pra caramba, ele vai lá e arranca também. Depois mais pra frente, se não me engano, na luta do vermelho na arena com um cara que tá armando a rebelião junto do amarelinho escondido, é um cara das espadas e tal, mas pra frente vai ser até um alívio cômico meio nada com nada, achei bem sem graça lá na frentona quando ele adquire mais poder,
né? Ele tá com os chifres da menina e a menina do lado com o guarda-chuvinha dele, né? E mais pra frentona ainda, que aparece justamente nessa cena dos chifrinhos de cervo da segunda moça, vai aparecer uma terceira com um tucano na cabeça. Não faz sentido nenhum. Esse do tucano, né? Se também tem símbolos, algumas coisas também, eu não sei exatamente. Mas você pode interpretar esse lance dele deitar com as moças e tirar sua individualidade, primeiro, relacionamento tóxico. Segundo, a não aceitação do cara lá atrás. Então ele quer descontar aquela inconformidade, aquela contrariedade, aquela putice que ele ficou nas outras moças, né? Descontar em mulheres inocentes. Tanto que lá na frentona vai explicar um lance dele com a Azul, que vai acontecer lá na frentona, porque não é bem só um lance de amor dependendo, um negócio meio reprimido. É aquele negócio dos fortes ficarem com os fortes. Meio que um lance de seleção natural dependendo. Tanto que a Azul fala, pra quê? Você quer fazer comigo igual você fez com todas aquelas meninas? Tipo, você tá achando que eu sou otária, rapaz? E aí mostra, assim, todas as moças que ele já passou. Algumas ali é justamente o que a gente viu na história. Só que aparecem outras que não são explicitamente mostradas. E aí você fica pensando, né? Como, de certa forma, isso já acontecia na vida real. Por conta de um pé na bunda, um cara, ou até mesmo uma moça, né? A moça vai dando chá de, né, vocês sabem o que, chibiu, vamos falar assim, brincando, em vários caras aí numa forma de revanchismo. Porque, novamente, eu tô tentando ser o mais imparcial aqui, rapaziada. Tem tanto de um lado quanto do outro. São seres humanos. Você pode falar até a questão de propensão, digamos assim, por conta de X história de vida, ou tal lugar, ou tal experiência, mas eu acho que tem certas coisas que são comuns a todos, né? A mulher, na falta de um termo melhor, vocês me perdoem, tá? A rampeira, o cara pau nas trebas, pessoas dominadoras, gente ruim, aquele lance, principalmente eu que sou do interior, já vi isso diversas vezes com galera da minha geração e gente mais velha. A moça chega no cara, toma tudo dele e vai embora. O cara chega na vida da moça, tira 200 coisas no nome dela, tira moto, tira carro, tira casa, vai embora e acaba com a vida da moça. Violência doméstica, esse lance de usurpar sua individualidade, digamos assim, além de várias outras coisas. Eu acho que nesse caso o amarelinho, né, pode até ser amarelo de covarde, de sacana, de rasteiro, um espírito de porco, de fato, né, um excelentíssimo filho da P, para não falar aqui com todas as palavras, tá? Mas no caso seria também, no caso aqui falando de um tipo específico de homem, tá? Não vou ser covarde aqui, afinal eu vou estar queimando meu próprio time. Mas seriam também possibilidades de vícios da conduta masculina. Não o vício de ser viciado, mas o vício do lance ruim, igual vícios e virtudes, sabe? E também, por último, não vou explicar exatamente o que é, para não dar muito ar da graça para vocês, mas eu achei um bagulho legal que, quem sabe, um bagulho que acontece com o amarelinho lá no final, por conta de extrema afobação e ganância, né? Ele vai fazer um bagulho contra a Azulona, tadinha. Eu acho que o que acontece com ele pode ser, de certa forma, um paralelo ao mito, né? A história da metamorfose de Lúcio. E aí você tem que pesquisar e tal. Se não me engano, tem até adaptação em quadrinhos do Milo Manara, uma história legalzinha. E vai ter mais um personagem, que ele aparece em alguma parte da história e ele reaparece, digamos, na metade, 3/4 e no final. Ele vai ser, de certa forma, basilar, essencial pro arremate legal da história, tá bom? E eu não vou falar dele pra vocês descobrirem pelo menos quem é, tá bom? É um personagem até legal, ele é diferente, assim, ele traz um outro aspecto. E até por eu não conseguir destrinchar o que poderia ser dele propriamente, que eu não vou falar, né? Eu não vou, dependendo, me queimar de graça. Dependendo, eu já me queimei tudo pra trás aí, não vou me queimar mais um pouquinho, tá bom? Falando um pouco da arte, pessoal. Ela é legal, ela é dinâmica, ela é muito inventiva, o cara quer fazer muita graça, você vê o movimento da espada, você vê o correr das páginas, a movimentação do personagem, a referência visual, várias páginas duplas, eu não sei nem quantas páginas eu separei, porque tem muitas coisas legais. Só que assim, além da própria, digamos, invencionice, o quadro a quadro, o dinamismo, digamos, a engenharia, a arquitetura de página, o lance dos grids, né, que é a paginação, o quadro a quadro, etc, né, vários termos aí que você pode lembrar, eu vou estar me repetindo aqui à toa. Uma coisa que eu acho legal, e até vistosa, que o quadrinho, de certa forma, em matéria de cores, além das normais, ele é muito pautado, principalmente na questão cósmica, no sistema CMYK. Eu vou ter que ver aqui, porque senão eu vou me esquecer, tá bom? É a sigla para ciano, magenta, yellow, que é amarelo em inglês, né? E K, que é preto, porque é key. O lance do termo do key ali, se não me engano, é como se fosse toda a base para acima, né? No caso é a base da chapa de impressão, uma coisa assim. Eu não sou da área, vocês me perdoem, tá? Eu tô só lendo a sigla.
aqui para vocês. Mas além desse lance do referencial das cores mais brutas no quesito até de aspecto gráfico, né? Porque se você parar para pensar, é como se fosse a história sendo gerada, né? Daí você pode exagerar que os deuses da forma e do tempo pode ser o autor, pode ser a gráfica, pode ser qualquer porra aí que você quiser. Novamente é uma história que abre muitas margens para a interpretação, né? Eu gosto até de conversar uma coisa ou outra, só que o que não é muito concreto acaba escapulindo pelos dedos, e aí de novo, né? Vai ser tudo fascismo, tudo não sei o que, aí vira uma bola de neve. Eu acho isso uma parada meio chata. É divertido essa brincadeira visual, não vou negar. Só que, por exemplo, isso faz par, isso complementa, isso, digamos, faz se sustentar per si? Eu acho que não. Eu vou dar um exemplo rasteiro, porque eu ainda não li, vocês me perdoem. Mas igual até aquele Na Mente de Sherlock Holmes, do Pipoca e Nanquim. Tem um monte de invencionice igual. Você põe a página assim, pra pegar na luz, com a sombra de não sei o que. Tem até o fiozinho da história correndo e tal. Tem invencionices gráficas, tem macacadas visuais, como eu brinquei. Só que isso vai bastar na história, dependendo, ainda vou ter que ler pra descobrir. Mas fazendo esse paralelo, é o que? Tem que ter um roteiro bacana per si e a arte tem que complementar. Neste caso, na minha opinião, o Jesse Lonergan, pelo menos o que propagaram quando eu fui ler também o drama em si, é que ele é mais imagem do que texto. Mas pô, Ivan, você pegou referência de não sei o que, lembrou do negócio do Rousseau, falou do negócio da metamorfose de Lúcio, mas pelo amor de Deus, sim, mas isso sou eu tentando forçar a barra para vocês verem que dependendo tem esse procedente. Só que nem eu brinquei, da mesma forma pode ser isso tudo e muito mais, pode não ser porra nenhuma. Vale a leitura? Eu acho que sim. É uma experiência válida, extremamente válida, para você ver o nível de chapação, né, de chapar o coco que a pessoa pode chegar, mas também as invencionices, como eu tô zoando aí de novo, né, as macaquices visuais que o Jesse Lonergan faz. Porque isso eu acho que realmente é meritório, o cara se esforçou, se desdobrou. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, né, que nem acho que naquele vídeo do Clóvis de Barros do Brio, né, que ele dá uma zoada lá no lance da metafísica de não sei das quantas, ele fala, olha, pelo menos 3 páginas, se não se pegar, né, se não te pegar, você pode depender até largar a mão, mas eu acho que pelo menos em algumas páginas você tem, digamos, até a obrigação, né? Eu não falo isso no vídeo não, eu que tô brincando, você teria a obrigação de experimentar, mas eu acho uma leitura extremamente válida, principalmente no aspecto visual. Agora, vale a aquisição? Rapaz, eu vou ser honesto para vocês do fundo do coração, por mais que eu tenha um certo contato com o Telmo Diniz, por mais que eu tenha aquele bouncer, que foi uma recebida aqui de parceria, de uma camaradagem pontual, que eu tive com ele, né, inclusive eu vou estar falando um pouco mais para vocês, eu vou ser bem honesto, se não me engano é R$140, mesmo que seja o preço de promoção, que é a nova dinâmica que eles estão usando, eu acho que não vale, desculpa do fundo do coração, não vale, R$140 para você ter uma experiência visual com vários conceitos filosóficos, isso porque, como eu falei, eu tô torcendo o bagaço da cana até sair sangue, dependendo, nem é isso, e aí, dependendo para você ler também, meu caro telespectador ouvinte, e acabar não gostando de porra nenhuma, eu não posso fazer isso, eu não posso falar que vale a pena, porque dependendo você vai achar uma bosta. Eu achei legal, e isso que eu forcei ainda pra gerar o vídeo pra vocês. Eu particularmente não vou comprar, não tão nesse preço. Quem sabe por 50 conto, 60 conto, uma feira de faculdade, eu não sei. Pelo preço cheio, já dizia o seu Madruga, é provado! Agora, 140, 150 no Balser, numa promoção massa, vale sim, com toda certeza, fazendo propaganda pra editora aí, pra não me chamarem de rouba-brisa de lançamento, tá? Inclusive, pessoal, quero deixar isso bem claro, bem explicitado aqui, pelo amor de Deus. Eu não quero avacalhar o esquema da pré-venda, eu não quero moiar o rolê dos caras, eu não quero falar mal da obra em si. Ela é uma leitura válida, mas pelo preço, por um tipo tão específico de experiência, se você está começando nos quadrinhos agora, é capaz de você não gostar. Se você também é que nem eu, que dependendo, não curte esse tipo de coisa muito específica ou muito abertona para interpretação, você pode achar uma merda. Então acaba que vale a pena mais pelo visual e dependendo, como eu disse, se você tirar muito do bagaço dessa cana de história, tá? Mas assim, honestamente, do fundo do coração, leia nem seja pirata, dê uma chance, beleza? E aí, se você gostar, vai estar o link na descrição. Ou esperem uma promoção, uma feira de faculdade. Eu sou sempre honesto com vocês, pessoal. Comprando pelo link ou qualquer coisa do nosso LivePix e do Correio Multiversal e tal, você vai estar colaborando. Não quer comprar, quer me mandar a merda e tal, pelo menos, sei lá, comente, curta, compartilhe, divulgue aí a sua maneira, tá? Muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.